to chapter 3. Vamos abrir no capítulo 3 de Cânticos de Salomão, Verse 6. versículo 6. What is this coming up from the wilderness like columns of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all scented powders of the merchant? Que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Behold, it is a traveling coach of Solomon, sitting mighty men around it, of the mighty men of Israel. É a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. All of them are wielders of the sword, expert in war. Each man has his sword at his side, guarding against the terrors of the night. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. Verse 11. Versículo 11. Go forth, O daughter of Zion, and gaze on King Solomon with a crown, with which his mother has crowned him on the day of his wedding and on the day of his gladness of heart. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa, com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. And chapter 4, Capítulo 4, verse 7. versículo 7. You are altogether beautiful, my love, and there is no blemish in you. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Come with me from Lebanon, my bride. May you come with me from Lebanon. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Journey down from the summit of Amana, from the summit of Senir and Hermon, from the dens of lions and from the mountains of leopards. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. And I think these are the verses for the moment. E esses serão os versículos que leremos por enquanto. Now, this morning we would like to come to the third song. Então, nesta manhã nós queremos compartilhar sobre o terceiro cântico. Now, compare with any other sounds, you will find something very interesting here. Comparado com os outros cânticos, você vai encontrar algo muito interessante aqui. Because the whole song is about the communion and fellowship with Christ. Então, esse cântico ele fala a respeito da união e comunhão com Cristo. Now, the communion and union between the two. É a comunhão e a união entre os dois. And if you analyze the whole book, and then when you concentrate on this song, Se você analisar primeiramente todo o livro e se concentrar nesse cântico, now you find that fellowship is more perfect one. você vai descobrir que essa comunhão é perfeita. It's uninterrupted one. É uma comunhão ininterrupta. For example, in the second song, Por exemplo, no segundo cântico in the fourth song, e no quarto cântico, now you notice how Shulamite looked for Solomon. você observa então como a Sulamita ela busca Salomão. The night in the Bible always speaks of the absence of the Lord. A noite na Bíblia sempre fala da ausência do Senhor. So, of course, Shulamite never lost the relationship between her and her bridegroom. Claro que a Sulamita nunca perdeu a comunhão entre ela e o seu noivo. However, there is a possibility for her to lose the joy of that fellowship. Mas, por outro lado, existe a possibilidade dela perder o gozo daquela comunhão. When there is some shadow on the part of Shulamite, Quando há qualquer sombra do lado da Sulamita, and you discover that fellowship is being cut off. você descobre que aquela comunhão foi cortada. So we have to remember that even after we are saved, now we have a wonderful fellowship with our Lord. Nós temos que nos lembrar que logo após sermos salvos, nós tivemos e temos uma comunhão maravilhosa com o nosso Senhor. And then you discover it's almost unbearable. You cannot see the face of our Lord Jesus. Então você descobre que é quase insuportável você não ver a face do Senhor So you Jesus. definitely want to
restore that fellowship. E certamente você deseja restaurar essa comunhão. So we always say, like a Shulamite, now turn, my beloved. E também nós queremos dizer, como a Sulamita, volta, meu amado. Now we still can say, my beloved is mine and I'm his. E também nós podemos dizer, o meu amado é meu, eu sou dele. Now that's for sure. That relationship never change. Esse relacionamento nunca muda. However, somehow the shadow is there. Mas de alguma forma é como se houvesse uma sombra ali. And you lost the countenance of the bridegroom. Você perde de vista o semblante do amado. Even that, you are pretty sure he pastures his flock among the lilies. Mas mesmo assim, você está certo de que ele pastoreia os seus rebanhos entre os He must be lírios. somewhere, not too far. Ou seja, ele está em algum lugar que não é muito distante. Even I feel it's cloudy day. Ainda que eu sinta que seja um dia nublado. But one thing's for sure, the sun still there above the cloud. Mas uma coisa certa é que o sol está acima das nuvens e ele continua brilhando. So that's the end. That's what happened at the end of the second song. É isso que ocorre no final do segundo cântico. So the same thing with the fourth song. O mesmo acontece com o quarto cântico. This simply tells us that in order to have uninterrupted fellowship, Isso nos fala que para termos uma comunhão ininterrupta, in order to live constantly in His presence. para vivermos constantemente em sua presença. Now, in the other songs, always the shadows. Nos outros cânticos sempre há então a sombra. So we will say that in this, in the third song, Então nós diremos que no terceiro cântico you are going to experience the shadowless life. você vai experimentar uma vida sem sombra. So it is the first time Solomon was presented. Então é a primeira vez que Salomão nos é apresentado. The first time the bride is presented. Na primeira parte, a noiva é apresentada. It's so clear. Here is the fellowship and union between bride and bridegroom. E aí é tão claro que essa comunhão é entre a noiva e o noivo. And then we have the second garden. E então nós temos o segundo jardim. That's almost autumn time. Então é quase na época do outono. You remember how Peter said, "Let's have 3 tabernacles." Você se lembra como Pedro disse, vamos construir 3 tendas? Now that's the time when grapes are ripened, E aquele era o momento quando as uvas elas estavam maduras. and then grapes are ready to go through wine press. E as uvas estavam tão prontas para serem levadas ao lagar. So that's the setting Esse então é o contexto for this song. para este cântico. But let us just do a little review, because according to prophetic setting, Permita-nos fazer uma revisão, porque segundo o contexto profético, it is very clear here. You can see something recorded in gospel. é muito claro aqui que podemos ver algo que também está registrado nos evangelhos. Now we already mentioned that when we already remember chapter 3 verse 6. What is this coming from the wilderness? And so on and so forth. E nós já mencionamos o versículo 6 do capítulo 3, que é isso que sobe do deserto, etc, etc. Now you know that here you find the traveling coach Aqui of Solomon. você encontra então a liteira de Salomão. So that means somehow during starting from the wedding day, Então, de alguma forma, tendo início no dia do casamento, and Solomon began to travel with the bride. então Salomão começa a viajar com aquela noiva. Now in today's term is almost like a honeymoon. Na linguagem de hoje, é como se fosse a lua de mel. Now the bridegroom and bride, they go to a honeymoon trip. Então, o noivo e a noiva, eles saem para uma viagem de lua de mel. In second verse, they also travel together. No segundo versículo também, eles viajam juntos. But you remember that traveling, just like is just a traveling of master and disciples. Na verdade, aquela viagem é como se fosse a viagem do mestre juntamente com seus discípulos. And you find that
in that kind of geographical setting, E você percebe então que naquele tipo de contexto and geográfico, our Lord has given the Sermon on the Mount. o Senhor então profere o sermão do monte. So that's roughly the scene of Samaria and Galilee. Então, essa cena ocorre aproximadamente na região da Samaria e Galiléia. But the third song, Mas o terceiro cântico, you see that journey almost along the King's Highway. essa jornada, ela ocorre ao longo da rodovia real, ou da estrada real, And passing by Mount Gilead, e passa ao lado do Monte Gileade, and finally reach that Mount Hermon area. e finalmente chega naquela região do Monte Hermon. Then you find the garden at the foot of Mount Hermon. Aí você então encontra aquele jardim no sopé do Monte Hermon. So using this as a guide, we should be able to see what kind of life described in the song. Então, usando esse tipo de contexto, nós podemos perceber que tipo de vida que há nesse terceiro cântico. So let's do a very quick review. Então, vamos revisar de maneira bastante rápida. Now, because that path, almost the path of, let me put it, it is almost the path after our Lord being baptized. Então, esse trajeto é basicamente o trajeto que o Senhor percorreu após ser batizado. Then, a few weeks later, and he visited the Jordan, Bethany beyond Jordan. De tal forma que poucas semanas depois, ele vai visitar Betânia além do Jordão. So that today is Golan Heights. Que de fato hoje é aquela região das colinas de Golã, Now, southern part of Syria. que fica na parte sul da Síria. Now, today, if you travel beyond the Jordan River, Hoje, se você for viajar além do Rio Jordão, you can cross the Jordan River. você cruza o Rio Jordão, Then you can just take the highway, take King's Highway north. você então pode tomar essa rodovia, que é a rodovia real, a estrada real até o norte. So, when you read the four Gospels, Quando você lê os 4 evangelhos, when our Lord Jesus came out to preach, quando o Senhor Jesus começou a pregar, first, through baptism, he has been anointed by our Heavenly Father. inicialmente por meio do batismo, ele foi ungido pelo Pai Celestial. So he started officially his ministry. Aí tem início oficialmente o seu ministério. And from there, we know that, of course, then he was led into the wilderness. Então nós nos lembramos que ele foi conduzido, levado ao deserto. And you remember how he overcome the temptation. E nós nos lembramos de como ele venceu a tentação. And from there, if you have the harmony of the four Gospels, Então, se você de fato consultar uma harmonia dos evangelhos, then you can see the whole picture. And from there, he traveled to the Bethany beyond the Jordan. então depois disso ele viaja em direção a Betânia além do Jordão. And then we know that how John the Baptist point out that he is the Lamb of God. E aí nós vemos aquela instância quando João Batista faz a declaração de que ele é o Cordeiro de Deus, He is the Son of God. de que ele é o Filho de Deus. Now we remember that story. E nós nos lembramos dessa história. And later, of course, when John the Baptist visited the west side of Jordan River, E mais tarde, quando João Batista agora vai para o lado oeste do Rio Jordão, another baptismal site, ali há um outro local de batismo. and where John the Baptist announced that actually our Lord revealed to us our Lord Jesus is bridegroom and is the bridegroom and the church is the bride. E é nesse local que João Batista então faz aquela declaração maravilhosa de que o Senhor Jesus, ele é o noivo e nós somos a noiva. So these are very important for us to understand this part of the third song. Isso é muito importante para que possamos compreender esse terceiro cântico. Because if we talk about union with Christ, Se de fato estamos falando a respeito de união com Cristo, in the life of our Lord, he went through some crisis. durante a vida o Senhor passou por algumas crises. If we travel with him, Se nós viajarmos com Ele, if we come along with him, se nós jornadearmos com Ele, either in the second song as a disciple,
quer seja no segundo cântico como discípulo, or in the third song as the bride. ou no segundo cântico como noiva. Now, all this fellowship, all this union, Então toda essa comunhão, e essa comunhão it means that you take the life of Christ as our life. significa que nós tomamos a vida de Cristo como a nossa vida. When Paul said that no longer I, but Christ who lives in me. Quando Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim, So that means the way Paul lived his life, significa que a maneira pela qual Paulo vivia a sua vida no longer according to his pattern. não era mais segundo o seu padrão. He actually followed the pattern when our Lord was walking on this earth. De fato, ele assumiu aquele padrão do caminhar do Senhor sobre a terra. Now, in the life, that life on earth has some crisis. Aí aquela vida que o Senhor viveu sobre a terra, nela houve algumas crises. And incarnation is the one. A encarnação é uma delas. Baptism is the one. Batismo é outra. Temptation is the A one. tentação é outra. And transfiguration is the one. Transfiguração é outra. And then crucifixion. E então a crucificação. Then resurrection. Depois a ressurreição. And then ascension. Depois a ascensão. Then his return. E depois a sua volta. So we can see, in order to understand the life of Christ, Então, para que possamos compreender a vida de Cristo, for that life to live through us. para que aquela vida viva em nós, So we will go meio de through nós. the exactly same crisis. nós temos que passar por exatamente as mesmas crises. But of course, in a very small scale. Mas é claro que numa escala bem menor. We are only human beings. Nós somos apenas seres humanos. We are only Shulamite. Somos apenas sulamitas. But we are called to have wonderful experience with Him. Mas somos chamados para experimentar, passarmos por essa experiência juntamente com Ele. He has gone through a crisis resurrection. E Ele passou por uma crise que foi a ressurreição. So now we know experience called experience of E resurrection. agora nós conhecemos essa experiência que é a ressurreição. He called us Ele nos chama to have the same experience, para termos a mesma experiência. to leap and to skip the mountains. Para and galgar hills. e saltar sobre os montes e os outeiros. So now when we come to the third chapter, Agora quando or third song, chegamos ao terceiro cântico, now immediately you see that we have the wedding day of Solomon. imediatamente nós percebemos que ali está mencionado o dia do casamento das bodas de Salomão. Immediately we see the traveling coach. Imediatamente nós vemos a liteira de And Salomão. now here's someone coming up from wilderness. Então aparece aqui alguém que sobe do deserto. Now with the detail described here, city-minded man and all this. E como está descrito aqui, esses 60 valentes e tudo aquilo mais, You can imagine the battle is over. você já pode imaginar que a batalha já Now, acabou. you remember in the story of that wilderness, Você se lembra que na história daquele deserto, our Lord Jesus not only baptized, o nosso Senhor Jesus não apenas foi He batizado, also been led to the wilderness to be tempted by Satan. ele também foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Now you know that how first Adam has been defeated, E você se lembra como de fato Satanás foi derrotado. but the last Adam has defeated Satan. É como Adão, ele foi derrotado por Satanás, mas o último Adão venceu a So Satanás. here you see some victorious coming out from the wilderness E aqui nós vemos aquele vitorioso subindo do deserto. and travel along the King's Highway with the traveling coach. E está, então, viajando ali pela rodovia real, pela estrada real, nessa liteira. And from there, then later passing by Mount Gilead. E aí, então, ele passa pelo Monte de Gileade. According to John chapter 1, now finally he presents himself in Bethany beyond Jordan. E, de acordo com João capítulo 1, ele se apresenta agora em Betânia, além do Jordão. And other occasions. Em outras ocasiões. So now the disciple eyes are open. E agora, então, os olhos dos discípulos se abrem. So first time, the bridegroom and the bride being revealed. Pela primeira vez, o noivo e a noiva são revelados. Not just Savior and the saved ones. Não apenas o Salvador e aqueles que foram salvos. Not just Master and disciples. Não apenas o mestre e os seus discípulos. The bridegroom and the bride. O noivo e a noiva. But when we talk about bridegroom, Mas quando falamos de noivo, always talk about the conqueror. sempre falamos do Always conquistador. talk about
the overcomer. Sempre falamos a respeito do vencedor. Now, of course, I try to skip the detail here. É claro que eu estou pulando os detalhes We aqui. don't have time to go to detail. Não temos tempo de olhar os detalhes. But this is a good time for me to show you some books. E este é um momento muito bom para eu poder indicar alguns livros para I would vocês. suggest in the coming 6 months, Eu sugiro que nos próximos 6 meses, you should continue to be with this book. que vocês continuem a estudar esse livro. Especially for those who already read 100 times or 170 times. Especialmente para aqueles que leram 100 vezes ou mais de 100 vezes. I know the reward is in heaven. Nós sabemos que a recompensa está nos céus. But anyway, I think this must be very good while your memory is still very fresh. Eu acho que seria muito bom enquanto esse livro está fresco na sua memória. So I think you probably should spend more time to meditate upon this book. Eu creio que seria muito bom se você pudesse gastar tempo meditando sobre esse livro. With some help from this conference. With With some help from this conference. Com alguma ajuda desta conferência And also with the books that I will suggest to you. e também por meio dos livros que eu vou sugerir. Probably it will help you in some way. Talvez vá ajudá-lo de alguma maneira. So I think I just present you just few books. That's enough. Eu creio que vou apresentar apenas alguns livros e vai ser suficiente. Now, the first one I would like to suggest is a very old one. O primeiro que eu gostaria de sugerir é muito antigo. It was written about the time of Moravian revival, E foi escrito na época do reavivamento moraviano. the time of John Wesley and Zinzendorf. Foi na época de John Wesley e do Conde Zinzendorf. Now, there was a Bible scholar called John Gill. Então houve um erudito da Bíblia cujo nome é John Gill. If I G-I-L-L. remember correctly, he spent almost he actually had given 120 lectures. E se eu me lembro corretamente, ele proferiu cerca de 120 palestras. Now, this book is very thick Esse livro é muito grosso and very detailed. e é muito detalhado. That's why I purposely tried to suggest you this book, É por isso que intencionalmente estou sugerindo esse livro. especially for those who try to study the plans of the Bible. Principalmente para aqueles que querem estudar as plantas na Bíblia. Strictly speaking, that brother already done a lot of research. Falando de maneira bem estrita, aquele irmão já fez muita And pesquisa. also, he tried to spiritualize it, try to give the spiritual meaning. E também ele procurou dar o significado espiritual. So if you want to find a book which is able to explain the emblems of Song of Song so detailed, probably that's the one. Se você então está buscando um livro que dê detalhadamente o significado dos emblemas de cântico, dos cânticos, But esse é o livro. you consult with this book only if you want to go detail. Você vai consultar este livro apenas se você quiser entrar em If detalhes, you have more meditation. para que você tenha mais meditação. Of course, many things are just suggesting to you, É claro que muitas coisas são apenas sugestões but para it's already vocês, very good. mas já é muito bom. Now, again, the first name is John. O primeiro nome dele é John, Last name is J-O-H-N. G-I-A-L-L-L. So G-I-double-L. Então, Gill. o sobrenome dele é G-I-L-L. Now, where can you get this book? Onde é que você pode obter esse livro? You go to Google Books. Você vai lá no Google Books. Just type John Gill. Apenas digite John Gill. You can download this book, E você pode baixar esse livro. either PDF or EPUB. Você pode baixar no formato PDF ou EPUB. PDF for your computer, O PDF é para o seu computador. EPUB for your iPhone or iPad, E o EPUB é para o seu iPhone ou para o seu iPad. or Kindle Reader. Ou I don't know. o Kindle. But anyway, brothers and sisters, it's very simple. It's all yours. You just download it. Irmãos, é muito simples. É seu, pode baixar. But do it quickly. Do it quickly. No, you don't need to know. Não precisa saber o nome do livro. Just John Gill. Google Book. you Entra will no have Google that one. Books e digite John Gill. And do it E quickly faz rápido, because you don't know when no more free. Everything is free. porque não sabemos até quando ele estará ali de graça. So that's the one. Esse é o primeiro. Another one O outro é, is the book. You don't need the title. Just give you the name. should eu be não, all right. não preciso do título, só vou dar o nome do autor. Hudson Taylor. Hudson Taylor, You know, the founder of China Inland Mission. o fundador da missão para o interior da China. And he wrote a booklet. Ele escreveu um livreto. The title is Communion and Union. O título desse livro é Comunhão e União. It is very, very good book. É um livro muito, muito bom. Again, go to Google Books. De novo, vai para o Google Books You type Hudson Taylor. e digita Hudson Taylor. You get it.
você vai obtê-lo. Okay? And the third one E o terceiro, is Thy Hidden Ones by Miss Lewis. é Os Teus Escondidos, da irmã Jessie Penrose. Jessie Penrose. Jessie Penrose. Now, if you go to Google Book, you don't find it. Se você for no Google Books, então você não vai encontrá-lo. But yeah, just go to a website. Mas vai para algum sítio da web, Just go to Google. vai para o Google Then you type Thy Hidden Ones, Miss Penrose. e digite Thy Hidden Ones. THYHIDDENONES. All right. Jessie Penrose. Then you will find a PDF file Aí você vai encontrar um arquivo PDF for you to download. para você poder baixar. Okay? Again, it's free. De novo, esse aí vai ser de graça. The last one is by Watchman Nee. E o último é do Watchman Nee. I don't know whether it's already in Portuguese or Spanish. Tá em espanhol. Yeah. All right. So in Spanish also definitely will help you. Acho que em espanhol também vai te ajudar. Now, in English one, but unfortunately this one probably have to pay some. Infelizmente, por isso você vai ter que pagar. So I think these 4 books should be enough. E esses 4 livros são suficientes. So for that reason, I don't want to go into detail É here. por isso que eu não quero entrar em detalhes aqui. All men are wielders of sword, expert in war. Each man has his sword at his side, and so on and so forth. Então 60 valentes estão ao redor dela, os valentes de Israel, todos sabem manejar a espada e são destros na guerra, cada um leva sua espada à cinta e assim por diante. Like columns of smoke, perfumed with the myrrh and the fragrances, and so on and so forth. Então toda sorte de pós aromáticos, do mercador, assim por diante. So important thing is that here Solomon has been presented. A questão importante aqui é que Salomão nos é apresentado. Here is the conqueror. Aqui está o conquistador. The battle is over. A batalha já Now acabou. they travel most likely they travel along the King's Highway. E muito provavelmente eles estavam viajando ali na estrada real. Of course, their goal is what? Their goal is Mount Hermon. Certamente o objetivo deles é chegar ao Monte Hermon. When they come to the Mount Hermon, Mas ao chegar ao Monte Hermon, they come to the highest peak of the land, promised land. eles chegam no ponto mais alto, no cume, naquela região mais alta da Terra Prometida. So when we talk about unshadow, Quando nós falamos da vida, when we talk about shadowless life, quando nós falamos da vida sem sombras, brothers and sisters, all the way from the wilderness to the mountain. isso se refere a todo aquele trajeto entre o deserto e aquele monte. First, let us remember, Primeiramente, vamos nos if we lembrar, really want to have a wonderful communion with the Lord, se de fato quisermos ter uma comunhão maravilhosa com o Senhor, both David and Solomon, both David and Solomon are the type of Christ. ambos, Davi e Salomão, são tipos de Cristo. But actually, they are the type of Christ in 2 different stages. Mas eles são tipos de Cristo em 2 estágios diferentes. When our Lord Jesus, the Word became flesh. Quando o Verbo se fez carne, When he was on earth, he has been rejected. quando o Senhor Jesus esteve sobre a terra, ele foi rejeitado. He was just like a reject king as David. Ele foi um rei rejeitado da mesma forma que Davi o foi. And you remember, our Lord has his followers, Então, disciples. você se lembra que o nosso Senhor Jesus tinha os seus seguidores. When the disciples tried to rub the wheat, Quando os discípulos, passando por aquele campo, eles começaram então a debulhar o trigo e try comer, to get something to eat because they are hungry. para comer algo, porque estavam com fome. Then they have been accused violating Sabbath. E aí eles foram acusados de violarem o sábado. And then our Lord tried to explain to them, Aí o Senhor procurou explicar àquelas pessoas remind them the story of David. e os fez lembrar daquela história de Davi, How David and his followers was hungry in the wilderness. de como Davi e os seus seguidores estavam famintos naquele deserto, But that was Saturday. That was Sabbath. e também era um sábado. Now David had been given the showbread. E Davi então acessou aqueles pães da proposição. Now, with that illustration, Com essa ilustração, our Lord proved to them that Sabbath, the Son of Man, is the Lord of the Sabbath. o Senhor provou a eles que o Filho do Homem era o Senhor do sábado. But in that illustration, Naquela ilustração, our Lord compared himself
to David, O Senhor compara a si mesmo a Davi, the rejected king. aquele rei rejeitado. And his disciples to the follower of David. E os seus discípulos aos seguidores de Davi. So if you study chapter 1 to chapter 2 of book of Matthew, Se você estudar os capítulos 1 e 2 de Mateus, you can see that how David typified Christ. você pode perceber como de fato Davi tipificava Cristo. And then of course you know that David is the king of war. Então você consegue perceber que Davi é o rei da guerra. And we know when our Lord died on the cross, E nós sabemos que quando o Senhor Jesus morreu sobre a cruz, he really smashed the head of snake. como de fato ele esmagou a cabeça da serpente. You know the story. Você conhece a And história? of course the heel of our Lord was also hurt. Mas claro que o calcanhar do Senhor foi ferido. He was bleeding on the cross. E ele sangrou ali na cruz. He was hurt, wound here and there. Ele tinha feridas aqui e acolá. That because the heel of Son of Man has been also hurt. Isso é porque isso representa o calcanhar do Filho do Homem sendo ferido. But you all know that. Mas todos sabemos. That war is the war of victory. Aquela guerra foi uma guerra que o Senhor Jesus venceu. So, brothers and sisters, David typified the king of war. Então Davi tipifica o rei da guerra. He went to war. Ele foi para a guerra. Finally, he put death to death. Ele colocou a morte, ele matou a morte. You remember David described how brave he was in the wilderness. Você se lembra Davi descrevendo quão forte, quão bravo ele era no deserto? Valente. I encountered a lion. Eu me encontrei com o leão and subdued the lion. E venci o leão. Now I hit him and put him to death. E eu matei. And I even tried to get the fangs. Yeah, the mustache. Como ele de fato arrancou a juba do leão. You see, now that's lion, and David want to get Então aqui está o leão e Davi pegou o bigode do leão. You see, what does that mean? O que significa isso? That means the victory of David. Significa vitória de Davi. Not only he overcome lion. Não apenas ele venceu o leão. Now he even dare to take away his mustache. Ele ainda ousa arrancar o bigode do leão. That's why Paul said. É por isso que Paulo disse. Talk about law of resurrection. Quando fala a respeito da lei da ressurreição. Oh, death, where is your sting? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Do you see that? Whenever you think of the sting, you think about the mustache. Toda vez que quando você fala de aguilhão, você está pensando do bigode do leão. So our Lord came to this earth. O Senhor Jesus veio a essa terra. While he walked on the earth. Quando ele caminhou sobre a terra. While he was crucified. Quando ele foi crucificado. And in 3 days he has been resurrected. Em 3 dias ele ressuscitou. He went to war. E ele foi para a guerra. And while finally he conquered death. E finalmente ele venceu a morte. And the day of resurrection is the day of death for the death. Is the day of death for the death. Então o dia da ressurreição é o dia da morte para a morte. So remember. Lembre-se. That is our King David. Esse é o nosso rei Davi. Now, when we talk about communion. Quando nós falamos a respeito de comunhão. Mainly we are communion with Heavenly King. Principalmente a nossa comunhão é com o Rei Celestial. Because when you see Solomon, porque quando você vê Salomão, it means battle is over. Significa que a batalha já acabou. His father did all the work. O seu pai já fez toda aquela obra. His father already fought the good fight. E o seu pai já havia combatido o bom combate. So he inherited all the goodness of that victory. E então ele herdou todas as benesses daquela vitória. That's why he was called the King of Peace. É por isso que ele é chamado Rei da Paz. So, brothers and sisters, irmãos e now irmãs, when our Lord, after his resurrection, após a sua ressurreição, he ascended to heaven. Ele ascendeu aos céus. Remember, according to Isaiah chapter 9, the prophecy. Você se lembra da profecia de Isaías capítulo 9? He is the Prince of Peace. Ele é o príncipe da paz. Behold, the one who is greater than Solomon is here. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão. So, brothers and sisters, we have to remember that. Irmãos e irmãs, temos que nos lembrar disso. When that was revealed. Então, quando isso foi revelado? Of course, only after the resurrection, after the ascension, especially on the day of Pentecost. Isso foi após a ressurreição,
após a ascensão e principalmente no dia de Pentecostes. Now, our risen Lord, our ascended Lord, O nosso Senhor ressurreto é o nosso Senhor que também foi assunto aos céus. is our heavenly bride. Ele é o nosso noivo Now, celestial. why you say we only why in practice in a way we fellowship with the bridegroom? Por que nós dizemos que de alguma forma nós temos comunhão com o nosso noivo? Because only when Christ ascends to heaven, Que é apenas quando Cristo subiu aos céus, then Holy Spirit will pour down on the day of Pentecost. foi que o Espírito Santo foi derramado no dia de Then Pentecostes. Holy Spirit will dwell in your spirit. Então o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Then you are able to fellowship in your spirit with our heavenly bride. Aí, então no nosso espírito nós podemos ter comunhão com o nosso noivo celestial. So now the Christ is the indwelling Christ. Então agora Cristo é um Cristo de habitação. Christ is living Christ. Cristo é um Cristo vivo. Not just Christ, not Jesus in history. Não apenas Jesus na história. We are able to have full union with heavenly Christ. Nós podemos ter aquela união completa com o Cristo But it celestial. was not so with Christ typified David. Não foi By assim. David. Isso não aconteceu com Cristo como tipificado por Davi. For example, his crucifixion. Por exemplo, na crucificação. In that 6 hour when our Lord was on the cross, Durante aquelas 6 horas em que o Senhor Jesus esteve sobre a cruz. actually our Lord was performing the work of redemption. Naquele momento, o Senhor Jesus realizava a obra da redenção. That work, he always did it alone. E aquilo ele fez sozinho. No one has a part in that work. Ninguém teve parte naquela obra. He is the only Savior. Ele é o único Salvador. So think about it. Então pense When nisso. you talk of the cross, Quando você pensa na when you cruz, talk about the union with Christ through the cross, quando você pensa na união com Cristo por meio da cruz, remember, brothers and sisters, Lembre-se, we have irmãos. no part in his work of redemption. nós não temos qualquer parte nessa redenção. He did it alone. Ele fez tudo sozinho. But then, why Paul said we have been crucified with Christ? Mas por que Paulo diz então que fomos crucificados com Cristo? Only at the moment Somente naquele instante, when our Lord gave out the breath, quando o Senhor Jesus expira died, e ele morre. in that last nanosecond, Naquele último nanosegundo, because work is already finished. porque a obra já tinha sido concluída. Now we have a union with Christ Agora nós temos a união com Cristo, because we have been crucified with Him. porque fomos crucificados com Ele. No longer I, but Christ who lives in me. Não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Remember that union only after the war is over. E essa união só ocorre após a batalha ter concluído. Do you understand that? Vocês compreendem We isso? have to be very, very careful. Temos que tomar muito cuidado. Yes, we talk about union. Sim, nós falamos da união. We identify with His death, identify with His resurrection. Nós nos identificamos com a sua morte e com a sua ressurreição. Even identify with His ascension, E também com a sua ascensão. brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Because that's union. Porque isto é união. We are called to go. We called to have a life of union. Nós somos chamados para termos essa vida de união. Not only union of emotion. Não apenas união de emoção. Not only union in our will. Não apenas a união na nossa Not vontade. only union of mind. Não apenas união na nossa mente. Also a union of the way. Mas também a união no nosso caminhar, no So nosso here you caminho. find a way. Aqui você encontra um caminho. Now, from the baptism to the ascension, Então, do to batismo, the transfiguration. do batismo até a transfiguração, So now I think we have a picture in the four gospel. nós temos então essa imagem dos 4 evangelhos. Then we are able to explain to understand this song much more clear. Eu creio que assim nós conseguimos entender melhor esse cântico. Now, when our Lord came out from the water, Quando nosso Senhor Jesus ele subiu das águas, because His name is Jesus. pelo fato do seu nome ser Jesus, If you translate that phrase, if you translate that word into Hebrew, Joshua. se você traduzir essa expressão para o hebraico, essa palavra para o hebraico é Josué. So when our Lord came out from the water, Quando nosso Senhor Jesus sai das águas, simply to remind the world that He is true Joshua.
Simplesmente ele faz o mundo se lembrar de que ele é o verdadeiro Josué. Now, many years ago, Joshua led his people out of wilderness Muitos anos antes, Josué foi quem tirou o povo para fora do deserto to step into the land of Canaan. e conduziu o povo para que ele pudesse então agora caminhar na terra de Canaã. The same way, now that's the mission of our Lord. Da mesma forma, essa é a missão do nosso Senhor. He will lead us all the way to the land of milk and honey. E ele nos conduzirá até a terra que mana com leite e mel. So, not only he crucified for us, not only crucifixion. Não houve apenas a crucificação. Here you also have resurrection. Você também tem a ressurreição, Also Pentecost. o Pentecostes. Here you find the way to the harvest. E aqui você vê o caminho em direção à colheita. The way to the harvest is the way to the promised land, the land of milk and honey. E o caminho para a colheita é exatamente o caminho que conduz à terra que mana com leite e mel. Now think about it. Mas pense nisso. When our Lord was baptized, Quando nosso Senhor Jesus foi batizado, what water is that? que águas foram aquelas? Jordan River. Foram as águas do Now, Rio where Jordão. is Jordan? Where Jordan River come from? De onde é que vem o Rio Jordão? The water from the water in the mountain top of Mount Hermon. Ele é originado daquela água que desce do Monte Hermon. So you can imagine Você pode imaginar? when someone is baptized. Quando alguém está sendo batizado, Strictly speaking, he's connected all the way to the mountain top of Mount Hermon. de maneira específica, está conectado diretamente com o Monte Hermon. Whenever you think of baptism, Quando você pensa no batismo, it means that even you are in the wilderness, you are identified with the water in the heavenly place, in the Mount Hermon area. ainda que você esteja naquela região do deserto, essa água do Rio Jordão te liga até a água que está no Monte Hermon. So when our Lord talk about the river of living water, Quando o Senhor Jesus fala a respeito do rio de águas vivas, you should have in your mind that picture. você tem que trazer Two a sua pictures. mente. Você tem que trazer à sua mente esses dois quadros. One picture is that water starting from Mount Hermon, É que aquela água, ela nasce lá no Monte Hermon. then through the Jordan River. Então, por meio do Rio Jordão, Now here you come to the Dead Sea area, você lowest place. chega até aquele lugar mais baixo que é o Mar Morto. From the highest place to the lowest place. Do lugar mais alto ao lugar mais That's baixo. one picture. Esse é um quadro que você tem que Another guardar. picture, Um outro quadro, New Jerusalem, new heaven, new earth. novos céus e nova terra. And you find that from the throne of God, Você descobre então que do trono de Deus, there is a river of life. que ali há um rio de And then Rio de águas- Rio da vida. that river will flow from the throne E aquele rio, ele flui desde o all trono the way to the new earth. até a nova terra. So think about it. Então pense nisso. When you are at the end of the throne, Lá naquele ponto extremo onde está o trono, when that river come out from there, quando aquele rio sai dali, what do you describe? como é que você descreve isso? You're talking about the pouring out. Você fala a respeito do derramar. Now, when you are in the new earth, Quando você está sobre a nova terra, suppose you are in that water, vamos supor que você está ali naquela água, you are baptized. você for batizado. So you see, whenever you talk about baptism, Você então é batizado. Toda vez que você fala do you batismo, always talk about union. você sempre está falando da união. That river connect throne and new land, new earth. E aquele rio, ele liga o trono à nova terra. How do you know the authority from the throne now is able to rule effectively on earth? Como é que você sabe que a autoridade que está lá no trono, ela pode governar efetivamente sobre a terra? Now, may your will be done on earth as it is in heaven. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. The will talk about authority. Quando você vê a palavra vontade, aqui fala de Talk autoridade. about the throne. Fala a respeito de trono. Now, the throne is there, the earth is here. O trono está lá e a terra está aqui. Now, how can you pray that may your will be done may on earth as it is in heaven? Como podemos orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu? It will become effective.
Então, isso, para que isso seja efetivo, If there is a river of living water, connect both. se houver um rio de águas vivas que conecta as duas extremidades. The same thing, brothers and A sisters. mesma coisa, irmão. How the land of Israel is able to survive. Como a terra de Israel pode sobreviver? That river is so important. Aquele rio é tão importante. That river, just like Nile River, become the lifeline of people, land of Israel. Assim como o rio Nilo, aquele rio se torna a conexão viva, né? But remember, the source always A fonte da vida. in Mount Hermon. Mas observe que a fonte sempre está lá no Monte But Hermon. remember, but then when you really come down, finally to the lowest place, E finalmente, quando se chega ao lugar mais baixo, that's the union between the highest place in the promised land and lowest place. isso representa a união com o ponto mais baixo, do ponto mais baixo com o ponto mais alto. That's union between heaven and earth. Isso aí é a união do céu e a terra. So, brothers and sisters, I think that's very significant. Irmãos e irmãs, eu creio que isso é muito The significativo. way our Lord took his disciples, A maneira como o Senhor Jesus tomou seus discípulos, starting from Dead Sea area, ali naquela região do Mar Morto, because after man's fall, que após a queda do homem, and the day we eat the tree of knowledge and good evil shall die. o dia que comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morreremos. So death entered into the world. Naquele momento, a morte entrou no mundo. Now our Lord has chosen a very important place. O Senhor Jesus agora escolheu um lugar muito importante. He knows that the face of a globe has scars. Ele certamente sabia que a face da nossa terra tem uma cicatriz. That reminds us how man has fallen, how mankind has fallen, Que nos faz lembrar de como foi a queda do homem. in order to be the savior of mankind. E para que fosse de fato o salvador da He humanidade, had to start from the very place where you find death everywhere. ele tinha que começar exatamente daquele lugar onde havia morte em todo canto. So, brothers and sisters, in that area, our Lord was baptized. Então, irmãos e irmãs, naquele local, nosso Senhor Jesus foi batizado. And what does that mean? O que significa isso? That it simply means that when our Lord come out from the water, Significa que quando o Senhor Jesus ele sai das águas, and also be led to temptation, e aí então ele é conduzido para ser tentado, and you find that he is a conqueror. você então vê que ele é um conquistador. So when we see when we discover how he came up from the E wilderness, quando nós vemos a maneira como ele sobe do deserto, immediately we recognize that imediatamente nós by the reconhecemos, interpretation of John the Baptist, pela interpretação de João Batista, he is the bridegroom. que ele é o noivo. He is the bridegroom. Ele é o noivo. He's a bridegroom, and then the bride will be manifested. Então a noiva será manifesta. So, brothers, Então, irmãos, this was the crisis in the life of our Lord. essas foram as crises na vida do nosso Senhor. Baptism. Batismo, But in all the baptismal site, em todos os locais de batismo, you know that some remnants were with John the Baptist. alguns daqueles remanescentes estavam com João Batista. And like John and also like Angel. Como João e como André. And you know that they were helping, that they were the disciple of John the Baptist. Eles eram discípulos de João Batista. So you know that this crisis, not just crisis for our Lord. Então nós percebemos que essa é uma crise não apenas para o nosso Senhor. Not just crisis for John the Baptist. E não apenas uma crise para João Batista. You know that's also the crisis for John and Angel. Também foi uma crise para João e André. So you see that, brothers. Então vocês veem, irmãos, This is the perfect union. essa é a união perfeita. Now, the reason, the lesson we learn how to unite with Christ. A lição que aprendemos em como sermos unidos a Cristo. Now, we have remembered here. Nós temos que nos lembrar And aqui, because of John the Baptist is there, e pelo fato de João Batista estar ali, and John is there,
E João está ali. and also angels there. E também pelo fato de André estar ali. So now you see from that crisis. Então você observa que daquela crise, Now our eyes are opened. os nossos olhos são abertos. We really discover our bridegroom. Nós de fato podemos descobrir quem é o nosso noivo. Then we walk together. Então nós caminhamos juntos. So then you can see that. Then we find that then the song goes on, story goes on from chapter 3 to chapter 4. E aí nós vemos que esse cântico, essa história prossegue do capítulo 3 ao capítulo 4. Then when we come to chapter 4, verse 1, Então quando chegamos ao capítulo 4, versículo 1, here you find the address of the bridegroom to the bride. nós vemos aqui como o noivo, ele fala com a noiva. Now let's take a quick look. Vamos olhar rapidamente. How beautiful you are, my love, how beautiful you are. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Your eyes are like doves behind your veil. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do véu. Remember, this is the same way of praising given by the king in the first chapter. Observa que essa é o mesmo elogio que o rei tece lá no primeiro capítulo. At the king's table, A mesa do rei, when Shulamite break her vase, após a sulamita quebrar o seu vaso, when that fragrance filled the whole house. quando aquele nardo exala o seu perfume. Remember how our Lord, how Solomon said, how beautiful. You see in verse 15. in verse 15. Como aqui no versículo 15 do capítulo 1. How beautiful you are, my love. How beautiful you are. Your eyes are like doves. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. So, you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos, now in this song, neste cântico, we are given an shadowless life. nós vemos essa vida sem sombra. Now, there is no shadow, any slight shadow. Não há a menor sombra aqui. Bridegroom and bride always together. O noivo e a noiva estão sempre juntos. They enjoy each other's presence. Eles desfrutam da presença um do outro. So, because of that unbroken fellowship, E por causa dessa comunhão que não foi quebrada, so experience described in this section, in this song, should be a model one. então a experiência descrita nesse cântico tem que ser um modelo. So we are able to call it a normal Christian life. Então nós podemos chamá-la de a vida cristã normal. But remember, that experience is something progressive. E de fato, essa experiência é algo progressivo. Because starting from the baptism, Porque tendo início ali no batismo, starting from the victory over temptation in the e wilderness, começando com a vitória sobre a tentação no deserto, that should be the beginning. então isso tem que ser o So início. the bride and have the wonderful fellowship with the bridegroom. Então a noiva tem uma comunhão maravilhosa com o noivo. So because of that, Por causa now disso. you can see that actually because here you find when you come out from the water, Então quando sai das águas, it means resurrection. isso significa We ressurreição. all know the significance of the baptism. Todos nós sabemos o significado do batismo. So in a type that refers to resurrection. Em tipo, isso se refere à ressurreição. So later, when our Lord Jesus took his disciples to the Mount Hermon, Mais tarde, quando o Senhor Jesus conduz seus discípulos ao Monte Hermon, so in typology, that's ascension. em tipologia isso é a ascensão. So it is true when our Lord on earth, you have the crisis called baptism and another crisis called transfiguration. Então é verdade que quando o Senhor Jesus esteve sobre a terra, houve duas crises, uma que foi o batismo, outra que foi a But transfiguração. baptism is a type of resurrection, of the resurrection. Mas o batismo é um tipo da ressurreição. And then transfiguration is the type of ascension. E a transfiguração é um tipo da ascensão. When we talk of experience of resurrection and ascension, Quando nós falamos da experiência da ressurreição e da ascensão, we talk of Solomon and the Shulamite. estamos falando então de Salomão e a With Sulamita. Solomon, battle is over.
Para Salomão, a batalha já havia Now terminado. with us, Para nós. only because his exaltation, Holy Spirit poured down, that make all this possible. Então, só pelo fato da sua exaltação e o Espírito Santo ter sido derramado, faz com que isso tudo seja We possível para can nós. experience all this in the Spirit. Nós podemos experimentar tudo isso em nosso espírito. We are on earth, we're actually already in heaven. Nós estamos na terra, mas nós estamos no céu. As I have mentioned, there's connection between baptism, resurrection, and Pentecost. Como eu mencionei, há essa conexão entre a ressurreição e Pentecostes. And the ascension. E a ascensão. So, even we are on earth, we're already in heaven. Ainda que estejamos sobre a terra, estamos no céu. We always live under an open heaven. Estamos sempre vivendo sob um céu We aberto. always drink of the water which flow from the throne. Estamos sempre bebendo da água que flui do trono. See, now, king addressed to the bride. E agora, então, o rei se dirige à noiva. Something very interesting. Algo interessante. In this song, actually, it is the king or the bridegroom do the talking. Observe que nesse cântico, quem fala é o rei ou o noivo. And I think the bride only just few sentences, that's all, at the very end. E a noiva só fala algumas poucas sentenças no finalzinho. Do you see the progress here? Você percebe o avanço aqui? In our initial experience with our Heavenly Lord. Na nossa primeira experiência com o nosso Senhor Celestial. And most of the time, we are doing the talking. A maior parte do tempo, somos nós que falamos. But when we really get mature, when we really more advanced, Quando nós estamos mais avançados, then you discover in this song, it is a king, it is our bridegroom who do all the talking. então nós descobrimos que nesse cântico é que o nosso noivo é quem fala mais. I think that's an important lesson for us to learn. Eu creio que essa é uma lição importante para aprendermos. When we are in the inner chamber, Quando nós estamos nas recâmaras, I think we pray much. nós oramos muito. We rarely let him talk. Nós raramente permitimos que ele fale. Do you see? Now here Vocês almost veem? a picture like Mary sitting at the feet of our Lord. Aqui é exatamente aquele quadro de Maria sentada aos pés do seu Senhor. It is our Lord doing the talking. É o Senhor quem fala. That's the fellowship. Isso é comunhão. I don't know every time when you have union, when you have fellowship with the Lord. Eu não sei como é com você quando você tem comunhão com o seu Of Senhor. course, through prayer, Claro que por meio da oração, we talk. nós falamos. And through the Bible, E through the word, por meio da palavra, He talks. ele fala. now how much we really listen to His word. Mas o quanto de fato nós ouvimos a sua voz, a sua So palavra. in this fellowship, in the process of the fellowship, É no processo da comunhão, now from verse 1 do versículo 1 to verse 5. até o versículo 5. Now that's what Solomon was speaking. É isso que Salomão fala. Now the first verse, O primeiro versículo, I already just mentioned that actually the phrase has been repeated, eu vou só mencionar porque essa frase é repetida. except A não ser, there is a small variation. há uma pequena variação. Your eyes are like the behind your veil. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do véu. Not just like a dove, Não é apenas como os da pombas, but these eyes are like a dove behind your veil. mas estes são olhos como os das pombas e brilham através do véu. That beauty of eye only be seen by the bridegroom, A beleza daqueles olhos só pode ser percebida pelo noivo, not to the world. não pelo mundo. To the world, you find there's a veil there. Para o mundo há um véu ali. Your hair is like a flock of goats that have descended from Mount Gilead. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Now, the hair here Os cabelos aqui, refer, the hair in the Bible, sabe o cabelo na Bíblia? you remember very well the Você lembra? hair of Samson. Você se lembra muito bem do cabelo de Sansão. The power of Samson is with his hair. A força de Sansão estava no seu cabelo. So that talk about the power, talk about our strength. Então fala a respeito de força, Or talk about Nosso poder. spiritual strength. ou fala a respeito de força espiritual. So when we have a long hair, it talk about we have much spiritual strength. Então quando fala de cabelos longos, significa que nós temos muito poder espiritual. And it's Força like espiritual. flock of goats that have descended from Mount Gilead.
São como rebanho de cabras que descem adiante do monte de Gileade. Now, if you pass by Mount Gilead, Se de fato você passar pelo monte de Gileade, it is a wonderful place for you to shepherd goats or lamb. é um lugar maravilhoso para você poder pastorear ovelhas e cabras. That's why you remember the story of people of Israel before they enter into Canaan. Você se lembra da história do povo de Israel quando eles entraram em Canaã? Because they fought a fight with Moses. E pelo fato de eles terem lutado aquela batalha com Moisés, So they got to know Mount Gilead and they got to know Bashan. então eles conheceram o monte de Gileade e também conheceram Bazã. And then discover it's beautiful, it's a nice land. It is wonderful for their flocks. E eles viram que aquele local era maravilhoso para os rebanhos. So they went to Moses. Então eles foram até Moisés. Now please leave our people in this side. Por favor, conduz nosso povo para esse lado aqui. For 40 years, Por 40 anos. they want to enter into Canaan. Eles quiseram entrar em Canaã. The promised land already at the door. A terra prometida já estava ali. But now they limiar da porta. discover something just like Canaan. They said, oh, we don't have to go in anymore. Aí eles descobriram exatamente como Canaã que eles não precisavam de entrar na terra. So by this way, you should be able to appreciate how fertile, how good is the Mount Gilead for the flocks. Então, desse evento, você pode observar quão bom era o monte de Gileade para os rebanhos. It is so good. Era tão bom. And these people even promised Moses. E essas pessoas até mesmo prometeram a Moisés: Just leave our people here. deixe o nosso povo aqui. Our soldier will fight. Will go across the river. E os nossos soldados vão cruzar o rio. And try to fight with our brethren. E vai lutar com os nossos irmãos. Think about it. Pense nisso. How that request grieved Moses so deeply. Como aquele pedido de fato entristeceu tanto a Moisés. Second best is always the enemy of the best. O segundo melhor sempre é inimigo do melhor. That's explained why 2.5 tribes remain in the east side of Jordan. Isso explica porque aquelas 2 tribos e meia ficaram do lado leste do Rio Jordão. They were almost there. Eles estavam quase lá. Now, the reason I describe this, I will tell you that how Mount Gilead attract the people of Israel. E a razão de eu mencionar isso é para vocês verem o quanto o Monte de Gileade atraiu o povo de Israel. Almost can be equal to the land of milk and honey. Podia quase se igualar a toda a terra que mana com leite e mel. So that's how the king compared a Shulamite. É com isso que o rei compara a Sulamita. Her hair is like a flock of goats that have descended from Mount Gilead. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem adiante do monte de Gileade. So it means her hair is rich. Significa que os cabelos dela eram muito fartos. And that because of her consecration. Isso era por causa da sua consagração. Because Samson was a Nazarite. Pelo fato de Sansão ser um nazireu. And Nazarite means a consecrated one. Nazireu significa aquele que é consagrado. He separated himself just in order to serve God. Ele se separou, se consagrou para servir ao Senhor. So now you see that's why you should not cut the hair. É por isso que ele não podia cortar o cabelo. Because the symbol, how do you know he's Nazarite? Como é que você poderia saber que ele era nazireu? From a distance, you know that here comes the Nazarite. Porque à distância você já via, aí vem o nazireu. Because of long hair. Porque o cabelo dele era muito longo. Because then one of the requirements, you should have a long hair. E um dos requisitos de um nazireu é que o cabelo dele deveria ser longo. So you see, brothers, because that speaks of your strength. Porque isso falava da sua força. When that hair is gone, quando aquele cabelo se fosse, you know, then Samson lost his strength. Quando aquele cabelo se foi, Sansão perdeu a sua força. When he slept on the knee of Delilah. Quando ele adormeceu sobre os joelhos de Dalila. Then when the hair is cut, quando aquele cabelo foi cortado, strength is gone. Sua força se foi. So the world try to find our secret. Então o mundo sempre procura descobrir o nosso segredo. Christian always becomes a riddle to the world. Porque o cristão é sempre um enigma para o mundo. There is a hidden strength in us. Há uma força oculta em nós. That strength is with our hair.
E essa força está no nosso cabelo. But that hair always derived from consecration. E esse cabelo, de fato, ele vem da consagração. Because the bridegroom speak to the same bride. Porque o noivo fala com a mesma noiva. When Sulamite was at the king's table, Quando a Sulamita estava à mesa do rei, he broke his vase. ela partiu, quebrou seu vaso. Then he let the nard, the fragrance of nard, fill the whole house. E a fragrância daquele nardo encheu toda a casa. She has done a beautiful thing. Ela fez algo lindo. Now, remember, in order, so now there's something further, something deeper. Mas agora há algo além, algo mais profundo. Our Lord remind us of her hair. O Senhor nos lembra do seu cabelo. That's very obvious, right? Isso é muito óbvio, You certo? remember when Mary break out the vase? Você se lembra quando Maria então quebrou aquele vaso? How she anointed the feet of our Lord with her hair. E como ela ungiu e ela secava os cabelos, secava os pés do Senhor com seus cabelos. So you can see that sentence of praise definitely intimately connected with our consecration. Você observa como essa frase de louvor ela está intimamente relacionada à nossa consagração. But remember, our consecration should be a continual one. Você percebe então que a nossa consagração deve ser contínua. So in the Old Testament, Então no Antigo Testamento, when we talk about burnt offering, quando ali é mencionado a respeito do holocausto, it means the offering should be as a whole. aquele holocausto era oferecido como um todo. Now, we should present our sacrifice, whole sacrifice. Nós temos que apresentar o sacrifício inteiro, Either a whole lamb or whole ox. quer seja um cordeiro inteiro ou então um bezerro inteiro, Or whole pigeon. ou um pombo That's our inteiro. consecration. Isso é a nossa consagração. That's the only consecration our Lord will accept. É a única consagração que o Senhor aceita. But in Old Testament time, No Antigo Testamento, there is an evening sacrifice and a morning sacrifice. há o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, Almost sunsetting. quase que ao pôr do sol. Then the priest put a ox on the altar Aí o sacerdote coloca aquele boi sobre o altar and consume it with fire, e ele é totalmente consumido pelo with fogo, slow fire. com fogo lento. Now, in the early morning, Na manhã, whole ox become ashes. aquele boi inteiro ele se tornou cinzas. Then another ox. Aí vem um outro boi. And until evening, again ashes. E aí à noite ele vai se transformar totalmente em cinzas. Evening sacrifice and morning sacrifice. Então o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. So that's daily consecration. Então isso é consagração diária. Every consecration, Cada consagração, the Lord will teach us more lessons. o Senhor vai nos ensinar mais lições. So you can see that here. Você pode ver isso aqui. Obviously, the lesson here is connected with the first song. Obviamente, a lição aqui está ligada ao primeiro cântico. Same lesson of consecration, A mesma lição de consagração. however, always something deeper. Mas, no entanto, há algo mais profundo. Then talk about your teeth. Ele fala a respeito dos dentes. Now, teeth will decide it, or teeth, it determine the way, it determine the strength of the strength of digesting. Os dentes falam da força do processo digestivo. Now, when you digest some food, Quando você digere alguma comida, now, of course, you need your teeth. você precisa dos dentes. So, when we follow the Lord, when we have communion with the Lord, Quando nós seguimos o Senhor e temos comunhão com Ele, we need our hair, no doubt, nós precisamos do nosso cabelo, não tem to dúvida, anoint the feet of our Lord. para que possamos enxugar os pés do nosso But at the Senhor. same time, Mas ao mesmo you tempo, discover the teeth also very important. mas você observa que os dentes são muito importantes. Like a flock of newly shorn ewes, which have come up from their washing. Como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro, All of which bear twins, e das quais todas produzem gêmeos, and not one among them has lost her young. e nenhuma delas há sem crias. Now, very interesting. If you really study, if you really look at this picture, this symbol, É muito interessante se você considerar esse símbolo aqui, on the one hand, your teeth. por um lado, os dentes. On the other hand,
a flock of newly shorn ewes. E por outro lado você tem o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas. You know, sometimes or let me put it this way. Sometimes the sheep had to be brought to the place of slaughter. Por que então aquelas ovelhas algumas vezes tinham que ser levadas até o matadouro? Because their wool was too heavy. Porque to the slaughter place? No, They had to be brought to the slaughter place? no, place of slaughter because they Slaughter? yeah. Okay. Yeah. Por que elas tinham que ser levadas até o matadouro? Porque a lã ficava muito pesada Because they have to take away their wool. e eles tinham que tirar aquela lã, tosquear. Because when that wool is too heavy Porque quando aquela lã estava muito pesada, and it becomes a burden. se tornava um encargo muito grande. So you see, sometimes now this picture, Esse quadro, just like in the way of process, in the process of the growth, isso aí fala do processo do crescimento. and you find that sometimes something become our burden. Então, algumas vezes algo pode se tornar muito pesado. So it's just like our flesh. É como a nossa carne. Now sometimes we feel too heavy. Você se sente muito pesado. It's simply because we have so many wool, so many wool on us. É porque temos tanta lã sobre nós. So Holy Spirit had to work the work. Então o Espírito Santo tem que realizar uma obra. So cross always try to take away something extra, something burden. A cruz sempre vai operar de tal forma que tire isso que está a mais. So if you really visit a place, for example in New Zealand, if you really observe what they are doing. E se você for num local onde tem muitas ovelhas, como é o caso da Nova Zelândia, e observar o que eles fazem ali, and then you find that all of which have come up from their washing. que você observa que eles sobem do lavadouro. When everything being stripped. Então, quando tudo aquilo é removido, When all this extra being taken away. quando tudo aquilo que é extra foi removido, Of course, you have to go through the washing process. é claro que tem que passar pelo processo de And all lavar, of which bear trees, not one among them has lost her young. e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas a cria, uma delas há 100 crias. That's the connection between the strength of our digestion and that picture. Então aí está a ligação entre a força do nosso processo digestivo e esse quadro aqui. So sometimes why we cannot digest? Então por que algumas vezes nós não conseguimos digerir? We have spiritual food, Nós temos a comida espiritual, but we cannot digest it mas nós não conseguimos digerir because of flesh. por causa da nossa carne, Because something too much. porque é algo demais. It's almost like a camel como- with the goods upon his back. É exatamente como aquele camelo que está carregado de mercadorias. So how do you expect camel will go through the needle's eye? Como é que você espera que aquele camelo carregado passe pelo buraco da agulha? The same thing, brothers and sisters. Então, irmãos e Now, irmãs, if we want to have a good digestion, power, então se nós quisermos ter boas condições, bom poder de digestão, we definitely need the working of the cross. definitivamente nós precisamos da obra da cruz. And then talk about your lips. Aí fala dos lábios. Your lips like a scarlet thread, Os seus lábios são como um fio de escarlata and your mouth is lovely. e tua boca é formosa. Now, scarlet always talk about the redemption, also connect with redemption. O escarlate sempre fala a respeito da obra de redenção. Our lips always need to go through a process of circumcision Os nossos lábios têm que passar pelo processo de circuncisão, because we have fallen. porque nós caímos. Out of our lips, E dos nossos lábios, sometimes curse, sometimes evil. algumas vezes saem maldição, saem coisas más. So remember, Lembre-se, our lips need to be redeemed. os nossos lábios precisam ser redimidos. So your lips are like scarlet thread. Então os teus lábios são como um fio de Your escarlata. mouth is lovely. A tua boca é formosa. Your temples are like a slice of pomegranate As tuas faces são como romã partida. behind your veil. Brilham através do véu. Now again, talk about your temples. Aqui mais uma vez fala das faces. And when you talk about the temples, it's like a slice of pomegranate. É como se fosse uma romã partida. It is not just pomegranate.
Não apenas como a romã, It's a slice of it. mas é uma fatia da romã. When you make a slice, you make it open. Ou seja, quando você corta a romã, você a abre. When you see a slice, immediately you see so many seeds Quando in você, that fruit. quando você parte a romã, você vê a quantidade de sementes que ela tem. So that speaks our fullness of life. E aquilo fala da plenitude da vida. When our bridegroom look at us, Quando o nosso noivo olha para nós, again, through our temple, you see the beauty. então ele consegue perceber a nossa beleza, a beleza das nossas And faces. then you find the slice, you find the fruit, you find the many planted seeds of life. E quando vê essa romã partida, você vê muitas sementes de vida. But again, behind your veil, Mas, mais uma vez, por detrás do véu, it will be seen by the bridegroom, será visto pelo noivo, not by the world. mas não pelo mundo. Your neck is like a tower of David, built with rows of stones, on which hung 1,000 shields, all the round shields of the mighty man. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. So you see, that's why it's very difficult when you study symbol. É por isso que é muito difícil quando você estuda os símbolos. Normally, you rarely describe someone's neck like this. Raramente você descreveria o pescoço de alguém dessa forma. Tower of David, Torre de Davi, built with rows of stones, edificada para arsenal. on which hung 1,000 shields. 1000 escudos pendem dela, All the round shields of the mighty man. todos broquéis de soldados valorosos. So you see, it's almost impossible for you to understand in human way. Então você percebe que é quase impossível de se compreender No, de um ponto de no vista matter, humano. even you try to approach it in a literal way. Ainda que você aborde isso da maneira literal. If you try to explain that, Se você tentar explicar isso aqui, you almost have to use you have to extend your imagination. você vai ter que estender a sua imaginação. Now, extension of your imagination Na extensão da sua imaginação, is another way, is another symbols. há outros símbolos. You try to remain everything literal. Você vai procurar manter tudo isso aqui literal. But after your interpretation, Mas após a sua interpretação, it becomes symbolic again. tudo vai se tornar simbólico de novo. So, this is a good example Aqui está um bom exemplo. to show us the way how to understand this book. A maneira pela qual nós devemos compreender esse livro. That's why allegorical approach have been accepted by the Church of God for many years. Foi por isso que a abordagem alegórica foi aceita pela Igreja de Deus por muitos So anos. there is a point you do find some difficulty. Sim, aqui você vê que é um dos pontos que nós vemos grande dificuldade. So only way you can appreciate this verse. A única maneira pela qual você consegue apreciar esse versículo, Now you have to borrow from other part of the Word of God. você vai ter que tomar emprestado de outra parte da palavra de Deus. And then, without going detail, Então, sem entrar em detalhes, you see our neck o nosso pescoço also need to be guarded. precisa ser guardado. You should like a tower of David. Deve ser como a torre de Davi. Now today, if you go to Jerusalem, Se você for hoje a Jerusalém, they call David's citadel. você vai conhecer ali a cidadela de Davi. Now, of course, that's all happened later. É claro que isso tudo apareceu Even nothing depois. to do with David. Não tinha nada a ver com Davi. But you can imagine in the wall of Jerusalem, Você pode até imaginar que nos muros de Jerusalém, and you find the tower of David. você encontrará ali a torre de Davi. So our neck should be like a tower of David. Então, o nosso pescoço tem que ser como a torre de Davi. Always remains very aloof. Sempre muito altaneira, muito alta. But remember, here you find 1,000 shields. Observe que aqui você vai encontrar 1000 escudos. In other words, Em outras palavras, here you find all the defensive weapons. aqui você vai encontrar todas as armas de defesa. And by this way, Dessa forma, you see, our will be protected. a nossa vontade será protegida. So neck always connected with our will. Observe que o pescoço sempre está ligado à vontade. Your true breasts are like true fowls, twins of gazelle, which feed among the lilies. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Now, to me, most simple way to understand this. Para mim, a maneira mais simples de compreender isso. We know
when you think about the breast, Então, quando nós pensamos a respeito dos seios, you immediately not only think about the beauty, você não pensa apenas na beleza. it is also think about the function you are supposed to pass on your life to others. Você pensa sempre daquela função em passar a sua vida para outros. So when we have a wonderful union with the Lord, Quando nós temos uma união maravilhosa com o Senhor, it's only between Christ, bridegroom and bride. é sempre entre o noivo e a noiva. But remember, one day when the bridegroom matured. The bride. No, when bride. Mas se lembra um dia quando a noiva amadurecer, When life is so rich and so mature, quando aquela vida nela for tão rica e tão there is madura, an instinct há um instinto in Shulamite na Sulamita want to pass on the information to others. de desejar passar a informação para outros. So then you discover, Então você descobre, in order for, in that understanding, então com essa compreensão e then entendimento, immediately you can see the function of these two breasts. aí imediatamente você vê qual a função desses dois seios. Of course, some people try to spell it out, Algumas pessoas tentam explicar isso, but you detalhar, always find it's not very natural. mas de alguma forma não sai de uma maneira Some natural. people talk about Old Testament and New Testament. Algumas pessoas falam do Antigo e do Novo Testamento. I still cannot see the connection here. Eu não consigo ver a conexão aqui. But Watchman Nee, Mas o Watchman Nee, I think he suggests, to me, I think it's quite close to the correct interpretation. o que ele sugeriu para mim está muito próximo do que eu acho que é o certo. Because the Bible always talk about our faith and love. Porque a Bíblia sempre fala da nossa fé e amor. And in Paul's writings, E nos escritos de Paulo, in the New Testament, no Novo Testamento, you always discover that faith and love always come together. você descobre que fé e amor sempre estão juntos. Now, if you go to New Testament, you do find that. Se você realmente lê o Novo Testamento, você realmente So encontrará isso. these two is just like our faith, Então- our two breasts. Então é como se esses dois, amor e fé, Because estivessem our juntos breast os seios. is our breast, strictly speaking. Another way is for our heart, always in our heart. Porque o nosso seio sempre está conectado ao nosso coração. So when you look at your heart, Quando você olha para o seu coração, on one hand is love, por um lado tem amor, on the other hand is our faith. por outro lado há a fé. So I think this interpretation is very, very close. Eu creio que essa interpretação é mais próxima. So in verse 5, Versículo 5. your two breasts are like two fowls, twins of gazelle, which feed among the lilies. Os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Now, here talk about feeding. Aqui fala a respeito de apacentar, Feed among the lilies. que apacentam entre os lírios. That's why I feel that you have to connect the two breasts with the feeding. É por isso que eu entendo que nós temos que ligar os dois seios ao alimentar, apacentar. When you feed among the lilies, Quando se alimentam entre os you lírios, don't live just by yourself. você não vive apenas para si You mesmo. take care of the need of the others. Você cuida também da necessidade dos outros. So, if you make these two connections, Se você conectar essas duas coisas, definitely it is meaningful. certamente é significativo. And the verse 6. Versículo 6. All right. So that's the conclusion of the praise of the king. Então aqui se conclui o louvor do rei. That's the address of King Solomon. Isso é aquilo que o rei Salomão fala, profeta. Then from verse 6 Então do versículo 6 to verse 9, até o versículo 9, finally they reach Mount Hermon. finalmente eles chegam ao Monte Hermon. Now, I think we understand that in four Gospels. Eu sei que nós podemos entender isso lá dos 4 evangelhos. Now, you remember 6 days before that, Você se lembra que 6 dias antes disso, in the Mount Hermon, no Monte Hermon, they were in the mountain foot, eles estavam ao sopé da montanha, Caesarea Philippi. em Cesaré de Filipe. They look at the cross. Our Lord referred to a rock beneath the Mount Hermon. E o Senhor se referiu a uma rocha que estava abaixo do Monte He Hermon. said, I will build my church upon this rock. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. With that rock as a background. Tendo aquela rocha como pano de fundo, So what does that mean? o que significa? When the Lord said, I will build
my church upon this rock, Quando o Senhor diz que edificarei sobre essa rocha a minha of igreja, course, he referred himself as the rock of ages. é claro que ele referia-se a si mesmo como a rocha eterna. But if you really see that background, Se você de fato entender esse pano de fundo, the esse water contexto, is on the mountaintop. a água está lá no alto da montanha. But somehow you find a deer near the rock. De alguma forma há então essa corça próximo da How the rocha. deer can drink of the water from a mountain above? Como uma corça pode beber da água que está lá no alto da montanha? Only one day when the rock of ages collapsed Somente quando aquela rocha eterna foi fendida because of volcano. por causa de um vulcão. And then you find the cleft of the rock in that rock. Você encontra então a fenda naquela rocha. Then the water from Mountain Hermon really flows through that rock. Então a água do Monte Hermon realmente flui através daquela Then rocha. it becomes the upstream of Jordan E River. aquilo se torna a nascente do Rio Jordão. Now deer is able to take the water in. E aí então a corça pode beber daquela água. Formerly, the water in the mountain. Anteriormente a água estava lá no alto da Now, montanha. when you drink of that water, you say, "This water in me." Mas agora ao beber daquela água, você pode dizer que a água está em mim. The life is in Him. A vida estava nele. In heavenly places, E nos locais I will celestiais. never reach it. Eu nunca alcançaria. But now, because Rock of Ages, Mas agora por causa da rocha being eterna cleft for me, ter sido fendida por mim. now from His side flow the river of living water. E do seu lado flui o rio de água viva. So, brothers, Irmãos. that's what happened in the mountain foot. Que aconteceu, foi isso que aconteceu no sopé daquela Our montanha. Lord used that illustration O Senhor utilizou aquela ilustração to tell us how He built His church. para nos dizer como ele edificou a sua igreja. When our Lord died on the cross, Quando o Senhor Jesus morreu sobre a cruz. when the rod of wrath upon our Lord Jesus, Quando a vara da ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus. you see that rod being cleft. Aquela rocha foi fendida. From His side, E do seu lado blood and water. saiu sangue e água. Blood to forgive, O sangue para perdoar. and the water to build the church from His side. E a água para edificar a igreja a partir do seu lado. Just like Adam fall into sleep. Da mesma forma como Adão foi colocado para dormir. Eve was created out of His side. A Eva foi criada de algo que foi tirado do seu lado. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs. that's the wonderful time of Jesus, Master, and their disciples. Esse é um momento muito especial para Jesus e seus discípulos. That's under the Mount Hermon. Isso aconteceu sob o Monte Hermon. About 60 days later, Mas 6 dias depois, our Lord Jesus took them, three of them, to the Mount Hermon. o Senhor toma 3 deles e os leva ao Monte Hermon. And you know the E story. você conhece a história. And when our Lord is about to ascend to heaven, E o Senhor já estava para subir aos céus. that's why you have the verse 6. É por isso que tem o versículo 6. Here says, until the cool of the day, when the shadow of flee away, I will go my way to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. But, brothers and sisters, and Mas now irmãos e irmãs, you know that when we know the Mount of Transfiguration, quando de fato nós conhecemos o monte da our Lord is transfiguração, about to ascend to heaven, o Senhor já estava para subir aos céus. but Mas he did not do that. ele não fez isso. Later, you know that how he went down through the Jordan Valley. E nós sabemos como em seguida ele desce até o Vale do Jordão. But what happened on the Mount of Transfiguration? Mas o que aconteceu no monte da transfiguração? When Peter saw the glory of the Son of Man, Quando Pedro viu a glória do Filho do he Homem, was so thrilled. ele ficou tão empolgado. He suggested, let's have 3 tabernacles. E ele sugeriu, vamos construir 3 tendas aqui. One for you, Uma para o Senhor, one for Elijah, um para Elias one for Moses. e outra para Moisés. But you know what happened? Você sabe o que aconteceu? A cloud covered 2 of them. Uma nuvem encobriu 2 daqueles que estavam ali. Now, Peter think is so wonderful. Pedro achou que era tão maravilhoso That's aquilo. Mount of Transfiguration. Aquilo foi o monte da transfiguração. That's mountain top. Ele estava no topo do monte. When you really reach the mountain top, Quando você chega ao alto do monte, sometimes, just like Paul, just like Moses, and just like Peter, você se sente como Pedro. let's have 3 tents. Vamos construir 3 tendas. As if our Lord is number 1, É como se o Senhor fosse o número 1, Moses number 2, Moisés número 2 Elijah number e 3. Elias número 3. No. Não. You can see that somehow the cloud cover
Moses and Elijah. Você observa então como a nuvem vai e cobre Moisés e Elias. No one can be side by side, list with us, stand together with our. Ninguém pode ser colocado lado a lado com o nosso Senhor, com o nosso noivo. That's mountain peak experience of Mount Hermon. Essa é a experiência do cume do Monte Hermon. When you really come to the mountain top. Quando você chega no alto do monte. Now, of course, as a remnant. Claro, como Now, remanescente. Peter definitely admired a lot about Moses and Elijah. Pedro, de fato, admirava muito Moisés e Elias. Moses represented law. Moisés representava a lei. And Elijah represented prophets. E Elias representava os profetas. If you try to summarize the Old Testament economy, that's just law and the prophets. Se você tentar resumir toda a economia do Antigo Testamento, você vai ter a lei e os profetas. So it is wonderful. This is heaven. Então é maravilhoso, esse é o céu. If you see the Christ of the New Testament and Moses, Elijah of the New Testament. Se você vê Christ of New Testament and Elijah and Moses of Old Testament. Você vai ver então Cristo do Novo Testamento e Moisés e Elias do Antigo Testamento. Here. Ambos estão You aqui. see, the law is from Moses. Você vê que a lei vem de Moisés. True and the grace from our Lord Jesus E a Christ. verdade e a graça por meio de Jesus Cristo. Think about it. Pense nisso. How do you describe this place? Como é que você descreve esse lugar? This must be heavy. Isso- It must be heaven. Isso tem que ser o céu. That's the mind of Peter. Isso estava na mente de Pedro. But somehow, Mas de alguma the forma, word of Peter has been broken. a palavra de Pedro foi interrompida. A fala dele foi interrompida. Do you see that? Vocês percebem? That's why you discover only heaven should do the talking. Você então percebe que apenas o céu é que deveria When falar. Peter was silent, Quando Pedro estava silente, then what happened? o que aconteceu? And then they don't see anyone but Jesus. E eles não viram ninguém mais senão Jesus. And there is one voice. Então ouve-se uma voz. Hear. A ele ouvi. If you are seated with Christ in heavenly places, Se você está sentado com Cristo nos lugares how celestiais, do you describe that heavenly position? como é que você descreve essa posição celestial? How do you describe that kind of life? Como é que você descreve esse tipo de vida? Here is a description. Aqui está a descrição. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs. what is heaven? O que é céu? Heaven is a place only. Heaven is a place. O céu é um lugar There is no one else but Him. que não há ninguém mais senão ele. You only see the bridegroom. Onde você vê apenas o noivo. Even you don't see the bride. Você nem mesmo vê a noiva. As if Moses and Elijah É como se Moisés e Elias represent Old Testament saints. representassem os santos do Antigo Testamento. They probably like a bride in the Old Testament. É como se fosse a noiva no Novo Testamento. No, brothers, sisters. Não, irmãs. In Irmãos, heaven, no céu. when you are seated with Christ in heaven, Quando você está sentado com Cristo no céu. He is the chief among 10,000. Ele é o principal entre os 10.000. He is the unique one. Ele é singular, único. He is number one. Ele é o número 1. He's also number one. Ele também é o número No 1. one can have number 2 or number 3 and number 4. Ninguém mais tem número 2, 3 e 4. And remember, in heaven, No céu, the cloud always cover others. a nuvem sempre cobre os outros. Any other than the bridegroom. Cobre a todos, menos o noivo. Listen to him. A ele ouvi. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs. That's why É por isso in this song, que neste cântico it is the king, it is bridegroom do the talking. é o noivo quem fala. Now we have to listen to him. Nós temos que ouvir a ele. So that's why this is the experience of to be seated with Christ in heavenly places. Essa então é a experiência de estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. Now you remember the story of Paul. Você se lembra da história de Paulo? And roughly 22 years before he was converted. Aproximadamente 22 anos antes da sua conversão. And then all of a sudden he was with chains. 22 anos antes ele havia se convertido e de repente ele está em cadeias. Of course, as a human being, he must be very upset. É claro que como um ser humano ele devia estar muito preocupado. He never explained why is that chain. Ele nunca pôde explicar o porquê daquelas cadeias. He wanted to preach the gospel to Rome. Ele queria pregar o evangelho em Roma. He wanted to testify in the presence of the emperor.
Ele queria testificar na presença do imperador. Now why? Finally, he's like a criminal with a train and be sent to Rome. E porque finalmente ele está ali como um criminoso acorrentado e enviado para Roma. When he was in prison, Quando ele estava ali na prisão, you almost can feel what he felt. você quase consegue sentir o que ele sentiu. Sometimes we have down moments. Algumas vezes temos aqueles momentos baixos. Down. We are very Depressão. down. I think Paul also the same. E nós ficamos deprimidos. Paulo também. Paul is not an angel. Paulo não é um anjo. Paul just like you and me. Paulo é como você e eu. He was a man full of energy. Ele era um homem cheio de energia. He's so dynamic. Ele era tão dinâmico. He not only needs 2 hands, he needs 1,000 hands to work for Christ. Para ele 2 mãos não era suficiente. Ele precisava de 1000 mãos para trabalhar para He Cristo. will devote every hand for Christ, never for himself. Ele devotou e entregou todas as mãos para a obra de Cristo, After não para 20 si years, mesmo. after 20 years of training, Após 20 anos de treinamento, now you have a pair of hands. agora ele tem um par de mãos. So important, E eram tão so importantes, useful. tão úteis. With that 2 hands, will win the world to Christ. Com aquelas 2 mãos, ele ganhou o mundo para Cristo. My brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, why you limit? Why you chain that two hands? então por que aquelas 2 mãos foram colocadas em cadeias? You see, Você in vê? the beginning, you can imagine when he put in prison, he couldn't know. He probably asked 1,000 why. Talvez quando ele foi colocado naquela prisão, ele tinha 1000 porquês. Until one day, Até que um dia, he discovered something. ele descobriu algo. His life is life of resurrection. A sua vida era uma vida de ressurreição. Just like we have learned in the second song. Exatamente como nós aprendemos no segundo canto. Paul had that wonderful experience. Paulo teve aquela experiência maravilhosa. Leaping and skipping over the mountain and hills. Saltando e galgando os montes e outeiros. That's nothing new to Paul. Aquilo não era novo para Paulo. He learned the power. He wanted to know the power of his resurrection. Ele queria conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Resurrection means from death to life. A ressurreição significa da morte para a vida. But one more Paul should be able to learn. O que mais Paulo poderia aprender? Brothers and sisters, Irmãos, when somehow he was in prison, quando de alguma forma ele estava ali naquela prisão, gradually, he gradualmente, discovered ele descobriu the life within him. que a vida nele Not only the life of resurrection, não era apenas uma vida de ressurreição, it's also the life of ascension. mas também era uma vida de ascensão. Do you see that, brothers? Vocês What percebem? does that mean? O que significa His isso? life is life like a butterfly. A sua vida era como a vida de uma borboleta. He never thought about that before. Ele nunca tinha pensado nisso antes. Why prison? Por que a prisão? Now, before the butterfly, Antes de que a borboleta seja you uma know, borboleta, caterpillar will be in prison somewhere. você sabe que aquela lagarta vai estar aprisionada em algum lugar. But if that life is life of butterfly, Mas se aquela vida é de borboleta, somehow, you know, the butterfly will not that prison. então você vai perceber que aquela lagarta ela vai romper aquele casulo. Finally, the butterfly come out and fly in the blue sky. E finalmente o que sai dali é uma borboleta que vai voar pelo céu azul. That is call of ascension. E isso é chamado de ascensão. In second song, No segundo salmo, it is called Segundo to cântico. resurrection. no segundo cântico que é chamado de vida de It is ressurreição, called to experience of resurrection. nos faz lembrar da experiência de ressurreição. Now, in the third song, No terceiro cântico, is the call to the ascended experience. há um chamamento para essa experiência de ascensão. So, brothers and sisters, Então, irmãos e no irmãs, wonder in the first chapter of Ephesians, não é de se admirar que no primeiro capítulo de he Efésios, talk of the power which manifests how great is the power manifest among the saints, in the saints. ele fala daquele grande poder que é manifestado nos santos. And then he describes the power. Então ele escreve esse poder. That is discovery in the prison. Isso ele descobriu na prisão. And that power is power of resurrection. E ele descobre que aquele poder é o poder da ressurreição. What is power of resurrection? O que é o poder da ressurreição? From the state of death to the state of life. De um estado de morte para um estado de That vida. experience. Isso é a experiência. But that life, that power, not only bring us from death to life. Mas aquela experiência não apenas nos conduz da morte para a vida. That life Essa vida is a life not only bring Christ, that life of that power aquele poder was in the hand of God. está nas mãos de Deus. It was our God who raised Christ
from death. Foi Deus quem ressuscitou Cristo dos mortos. With that power. Com esse poder. The same power. O mesmo poder. Not the power of resurrection. Não apenas o poder da ressurreição. But that power. Mas aquele poder. Bring Christ to the throne. Conduziu Cristo até o trono. Above all. Acima de todos. How do you call that power? Como você chama esse poder? Power of ascension. O poder de ascensão. Such a huge force of gravity. A força da gravidade é tão grande. Will pull our Lord down to the earth. Puxaria o nosso Senhor de volta para a terra. But remember, mas lembre-se. This is only a type. Isso é apenas um This tipo. is only a picture. Apenas um quadro. You know there is dark force of the enemy. Você sabe que existem as forças ocultas, negras do inimigo. You see, always want to pull. First, try to keep him in the grave. Em primeiro lugar, essas forças queriam mantê-lo ali no túmulo. Now, after you come out of the grave. E após ele ter saído do túmulo. Now the force of dark force try to keep our Lord on this earth. Essas forças negras queriam manter o Senhor Jesus aqui. You are alive. You are alive. Você está vivo. You are still under the bondage. Mas você ainda está sob a prisão. You see that? Você It's almost important for you to penetrate to the heaven. É importante que você possa penetrar os céus. Very simple. É muito simples. Because the Satan today they occupy the territory of outer space. Porque o Satanás hoje ocupa o território do espaço exterior. Their exterior. military camp is in the sky. The military camp, their military camp. Há um acampamento militar aí nos céus. So higher, if you want to ascend to heaven, se você quiser ascender aos céus, how can you penetrate into the enemy's camp? Como é que você pode atravessar esse acampamento inimigo? Satan and his followers, Satanás e seus seguidores. So that dark power, então esses poderes das trevas, like a force of gravity, é como se fosse a força da gravidade. Make Christ impossible to penetrate the cloud all the way to the throne. É como se pudesse impedir a Cristo de atravessar as nuvens e chegar até o trono. Let me say it again. Let me do it again. Deixe-me falar novamente. The enemy of God, o inimigo de Deus, try his power, tentou com seu poder of darkness, das trevas, to keep our Lord in the grave for 3 days. De manter o Senhor Jesus no túmulo por 3 dias. They want to keep him forever. Eles queriam mantê-lo ali para sempre. Just like keep other people forever. Da mesma forma que eles querem manter as outras pessoas para sempre. But he fell. Mas ele falhou. You know that the power of resurrection. Você sabe que o poder da ressurreição opened the door of gates. Abriu aqueles portões. Opened the door of Hades. Abriu os portões and you discover our Lord is able to be resurrected. E o Senhor Jesus foi ressuscitado. So our Lord was alive. E o nosso Senhor Jesus estava vivo. No longer death. Não era mais morto, but being resurrected. Mas ressuscitou. So it is power of resurrection. Foi o poder da ressurreição. For our Lord to come out from the grave. Que fez com que o Senhor Jesus saísse do túmulo e saísse da morte. Demonstrate the life of resurrection. Para demonstrar o poder da ressurreição. So those disciples saw that. Então os seus discípulos viram isso. Many people, 500 brothers, they saw that. E 500 irmãos e irmãs viram isso. So that's what happened. Foi isso que aconteceu. That's what happened. That's the power of resurrection. Isso é o poder da ressurreição. But remember. Mas lembre-se. How do you want to know how big is that power? E você quer saber quão grande é essa força? Thank the Lord for the power of resurrection. Graças ao Senhor pelo poder da ressurreição. But he's still here. Mas ele ainda está aqui. His destiny is the throne. O seu destino é o trono. Only when he's far above all. Apenas quando ele estiver acima de todos. He will be the head of the universe. Ele será o cabeça do universo. He will be the king of the kings. Ele será o rei dos reis. So now if Satan could not withhold our Lord in the grave. Uma vez que o inimigo não pôde conter o Senhor Jesus no túmulo, he will withhold our Lord on this ground, on this earth. Ele vai tentar segurar o Senhor Jesus sobre essa terra. You still can demonstrate your life of resurrection. Você ainda pode demonstrar a sua vida de ressurreição. You don't have knocked the door immediately. You appear immediately in the presence of disciples. Você não precisa nem bater a porta, porque imediatamente você pode aparecer no meio dos discípulos. Brothers, sisters. Mas irmãos e irmãs, resurrection is the means to an end. A ressurreição é um meio para se alcançar um fim. Because remember, lembre-se, He's the Son of God. Ele é o Filho de Deus. He's the baptizer with the Holy Spirit. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Unless he ascend to heaven. A menos que ele suba ao céu. Then he pour down the Holy Spirit. E ele derrama o Espírito Santo. So in order for that to happen, para que isso aconteça, you see, there are two-step process. É um processo de 2 passos. First, enemy use death to withhold our Lord in the grave.
Primeiramente, o inimigo tentou segurar o Senhor Jesus no túmulo. Yeah, power of resurrection. Mas aí há o poder da ressurreição. But remember, Lembre-se. in order to tell us he's not only the Lamb of God, also Son of God. Mas para não dizer que ele não é apenas o Cordeiro de Deus, mas ele é o Filho de Deus. So, brothers, Então, irmãos, here you need the power of ascension. e aí então é necessário o poder da ascensão. Then, in the last part of first chapter of Ephesians, Então, na primeira parte do primeiro capítulo de Efésios, that power aquele bring poder our Lord far above all, faz com que o Senhor Jesus se eleve acima de todos, far above our solar system, muito acima do nosso sistema solar, far above our galaxy, muito além da nossa galáxia, far above millions galaxies. muito além de milhões e milhões de galáxias. Finally, Finalmente, he reached the throne. ele chega ao trono. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the eyes of Paul was open. então os olhos de Paulo se abriram. He was still in the prison. Ele ainda estava na prisão. In chapter 2, No capítulo 2, what did he say? o que Paulo diz? We are being seated with Christ in heavenly places. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Paul was in prison. Paulo estava na prisão. Paul was on earth, Paulo estava na terra. yet he is in heaven. Ainda assim ele estava no céu. Do you see that, brothers and sisters? Vocês percebem isso, irmãos? This is the power of ascension. Esse é o poder da ascensão. Sometimes we experience resurrection life, like the second song. Algumas vezes nós experimentamos o poder da vida de ressurreição como lá no But segundo you still cântico. live on this earth. Mas você ainda vive sobre essa terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. now somehow you find that you are still under all kinds of difficulties. De alguma forma você sente que está sob tantas dificuldades. Mountains above you, Montanhas acima de você. hills above you, Outeiros acima de você. disease above you, A doença acima de many você. troubles above you. Muitos problemas sobre você. Brothers and sisters, Mas, irmãos, sometimes you are like put in the prison. Algumas vezes você é colocado na prisão. You think I should be very useful. Você acha que você poderia ser muito útil. But why the Lord put such a restraint? Por que o Senhor coloca tal restrição? Why I go through such a limit? Por que eu passo por tal limite? Remember, Lembre-se, that will show you isso vai te mostrar what can lie within you. que tipo de vida você tem em você. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem isso, irmãos? Gradually you discover Gradualmente você descobre that life is ascension life. que essa é uma It's vida, ascended life. It's a life of ascension. é uma vida de ascensão. Do you see that, brother? Vocês It's percebem? like what? It's just like a butterfly. É como uma borboleta. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Then you discover when butterfly fly over the sky, Você descobre quando aquela borboleta está voando pelo céu. you find all the difficulties, Você descobre que todas as dificuldades, all the trouble todos os problemas is underneath, is below. estão lá embaixo. When you are in the mountain top, Quando você está no cume do monte, while in the Mount Hermon, quando você está no Monte Hermon, when you are sitting with Christ in heavenly places, quando você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, you are just like a butterfly. você é como uma borboleta. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, some people, they fall into depression. algumas pessoas caem em depressão. What is the cure for depression? Qual que é a cura para a depressão? Doctor will give you some medicine. O médico vai te dar algum remédio. Yes, that's why many people were helped by the medicine. É por isso que muitas pessoas são ajudadas pelos remédios. Brothers and sisters, Mas, irmãos, remember, lembrem-se, you did experience resurrection life. você já experimentou a vida de ressurreição. You are alive in no more. Now you experience light of the death. Agora você já experimentou a vida que sai da morte. But your environment is such. Mas o seu ambiente é de tal forma Always put you down. sempre te põe para baixo. Always bring you to the shell of yourself. Sempre te faz ficar contido na casca de você mesmo. So somehow you find that you almost being in prison, like the prison of the Rome. Você vai se sentir como se estivesse numa prisão de Roma. You see, brothers and Vocês sisters. veem, irmãos? But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, This is the time you should experience the experience of the soul. é nesse momento que você tem que ter a experiência do terceiro cântico. You should take the bridegroom's experience as your experience. Você tem que tomar a experiência do noivo como sendo sua. And now travel with him. E agora viajar com ele. Now we are being seated with Christ in heavenly places. E agora assentar com Cristo nos lugares celestiais. Brothers and sisters, Irmãos e when irmãs, that happened, que quando isso it's acontecer, almost like NASA send a rocket out of into space. é como se a NASA estivesse mandando um foguete para o espaço You see exterior. that? Vocês veem isso? And nothing can retain the rocket. Nada pode segurar aquele foguete.
rocket already in the heavenly places. Porque o foguete já alcançou os lugares celestiais. So may the Lord really speak to us. Que o Senhor realmente fale aos nossos As a corações. Christian, Como cristãos, there's no reason to be depressed all the time. não há razão de ficarmos deprimidos o tempo todo. We experience of valley, yes. Sim, nós temos experiência de vale, But most of the time we should have the mountain experience. mas a maior parte do tempo nós temos que ter experiência do cume do monte. Sometime in the tunnel, Algumas vezes no túnel, sometime in open sky. algumas vezes no céu aberto. But brothers and sisters, Mas, it's irmãos e not irmãs, healthy. Não é saudável You are always within yourself. que você esteja sempre restrito, contido em si mesmo. Just like Elijah. Como Elias. He has been victorious. Ele foi vitorioso, He has served the Lord. ele serviu o Senhor, He has his down moment. mas ele teve seus momentos de He wants depressão. to die Ele queria morrer, because he thought that he was the only one being persecuted. que ele achava que era o único sendo perseguido. He don't want to live anymore. Ele não queria viver mais. That's depression. Isso é depressão. So that's why God wanted him to come out from the cave. É por isso que Deus queria que ele saísse daquela You caverna. see? And then he discovered there's a wind. E aí descobriu que havia aquele When vento. wind blows, Quando o vento soprou, God is not there. Deus não estava ali. Fire, Fogo, God is not there. Deus não estava ali. Earthquake, Terremoto, God is not there. Deus não estava ali. then still small. Aí aquela pequena voz mansa e That suave. voice will lift him from earth to heaven. Foi aquela voz que fez com que ele saísse da terra e fosse para o céu. Because the life of butterfly is in him. Porque a vida de borboleta estava nele. Then in that still small voice, Então com aquela voz mansa e suave, there are seven hidden ones never yield to the bell. ele descobre que houve 7.000 que não haviam curvado seus joelhos ao Elijah Baal. was wrong. Eli estava errado. He thought he was the only one. Ele achava que era o único, No. mas não era. Like him, there are 6,099. Assim como ele, havia outros 6.999. Now, because of that word, Por causa daquela palavra, he was reduced from one to the one out of 7,000. e por causa daquela palavra, ele foi reduzido de 1 para 1 dividido por 7.000. He was cut, become smaller. Então ele foi cortado e foi feito When you menor. become smaller, Quando se torna menor, you are being lifted up from earth to heaven. você então é elevado da terra para o céu. So, brothers and sisters, Então, irmãos e that's irmãs, how we understand the third song. é assim que nós compreendemos o terceiro cântico. But remember, Mas lembre-se, while you are seated with Christ in heaven, enquanto você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, that's the time you are most dangerous. esse é o momento de maior perigo. Spiritually speaking, you are the peak of your life, Christian life. Falando do ponto de vista espiritual, você está no ponto máximo da sua vida That's the espiritual. climax. Isso é o clímax. As if you can never go higher. É como se você não pudesse subir mais. But that's exactly the very place É exatamente nesse lugar the work of the enemy is most fearful. que o ataque, a obra do inimigo é mais terrível. When we are in the heavenly state, Quando estamos nas regiões celestiais, immediately exposed to the temptation of all the attack of the enemy. imediatamente você está exposto a todo tipo de ataque do inimigo. So that's why verse 8. É por isso que temos o versículo 8. Come with me from Lebanon, my bride. May you come with me from Lebanon. Journey down from the summit of Ammon, from the summit of Senir and Hermon, from the dens of lion, from the mountains of leopards. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Now, when you're in the Mount Hermon area, Quando você está naquela região do Monte Hermon, you find the dens of lions. você vai encontrar os covis dos leões, You find the mountains of leopards. você vai encontrar os montes dos leopardos. You immediately find the presence of your enemy. Você vai imediatamente estar diante da presença do seu inimigo. Thank God. Mas graças ao If you Senhor, study Psalm 23, se você estudar o Salmo 23, there are 4 seasons there. há 4 estações ali. From springtime all the way to the autumn, all the way to the winter. Da primavera ao outono até o the springtime. inverno. How the sheep was being led through the valley of the shadow of death. Na primavera vocês veem como aquelas ovelhas eram conduzidas pelo vale da sombra da morte. And in autumn, No outono, finally the shepherd led the sheep to a high plateau.
No outono, então, o pastor leva as ovelhas para um platô muito alto. That's the goal of the journey of the shepherd. Esse é o alvo daquela jornada do pastor. Now, springtime or wintertime, the sheep always at home. Então, na primavera e no inverno, aquelas ovelhas estão sempre no aprisco. After springtime, Depois da primavera, now the shepherd will take the sheep to have a journey. o pastor vai conduzir as ovelhas numa jornada, Because they need to journey together. porque eles precisam caminhar juntos. They can always stay in a piece of pasture there. Cannot do that. Eles não podem ficar sempre na mesma região do pasto. But sheep have the problem. Sheep have a problem. As ovelhas têm um problema. They do not know how to treat the pollution. Elas não sabem como lidar com sua própria So this poluição. place they eat. Então, no lugar que elas comem, This also the place they put their dirt on there. é ali que elas depositam as So suas good sujeiras. shepherd never stays in one place. Então, o bom pastor nunca fica com as ovelhas no mesmo lugar. Always lead you from one pasture to another pasture. Sempre levem de um pasto para outro pasto. So the shepherd and the sheep travel together. Então, o pastor e as ovelhas viajam juntos. From small mountain to bigger mountain. De uma montanha pequena para uma montanha But grande. the idea of the shepherd is high plateau. Mas o que está em mente para o pastor é aquele platô muito alto. It's almost like heavenly places. É como se fossem os lugares celestiais. There, the sheep will enjoy all kind of grasses. Ali as ovelhas vão desfrutar de todos os tipos de But grama, to de go pasto. there, if you go just like this, shortcut is too steep, too much Se for você the tentar- young lamb. Se young você, sheep. se você tentar chegar naquele platô de uma vez só, aquilo vai ser muito íngreme para as jovens So, ovelhas. instead of going take a shortcut, Ao invés de tomar aquele atalho, so they take the way of the valley. aí então eles passam pelo caminho que vai pelo vale. Now through that way, then the sheep begin to grow, Aí então por meio daquele caminho as ovelhas começam a to crescer, gather more strength. a conseguir mais força. But at the same time, they learn the valley experience. Mas ao mesmo tempo elas aprendem a experiência do vale. In the autumn time, Na época do outono, finally reach the destiny of shepherd. finalmente eles chegam ao destino que o pastor queria. So that plateau Aquele platô exactly is the table. If we read Psalm 23, Então, vamos abrir no Salmo 23. Salmo 23. Now, verse 5. Versículo 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Do you see that? Now, in the mind of shepherd, Na mente do pastor, he already have a table. ele já tem aquela mesa em vista. That high plateau in the eyes of the sheep, just like a table. Então, aos olhos das ovelhas, aquele platô é como se fosse uma mesa. So if you translate into the third song, Se você traduzir isso na linguagem do Salmo now 23, shepherd want to be with the sheep in the heavenly places. então o pastor quer estar com as suas ovelhas nos lugares celestiais. But when you reach that experience, when you reach that level, Mas quando você chega naquele nível, then you discover então você descobre, enemy everywhere. tem inimigo para todo lado. And you find the lion's den. Você vai descobrir os You covis dos find leões, mountains of leopards. você vai ver os montes dos leopardos, But thank the Lord. mas graças ao Senhor, You prepare a table before me in the presence of my enemies. preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. That's Mount Hermon experience. Essa é a experiência do Monte Hermon. But do we have to be defeated? Será que nós seremos derrotados? You have anointed my head with oil, my cup overflows. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. In other words, Em outras palavras, when the Lord spread the table before the enemy. quando o Senhor prepara aquela mesa diante dos adversários, Think about it. pense nisso. Suppose someone spread a table before our enemy. What does that mean? Vamos supor que alguém prepara uma mesa na frente dos adversários. O que significa? Do you think it's possible for you just to eat and when the enemy try to attack you? Você acha que é possível você conseguir comer quando o inimigo está te atacando? No, the picture is very simple. Então o quadro é muito simples. This enemy are all captives.
Aqueles inimigos já estão cativos. So the Lord spread the table before your enemy. Então o Senhor prepara aquela mesa diante dos inimigos. The victory has been won. A vitória já foi The conquistada. victory has been won by David, King David. A vitória já foi conquistada pelo rei Davi. Now the battle is over. Agora a batalha cessou. You find the enemy in the presence of the enemy. Você se encontra na presença dos adversários. I remember. Mas lembre-se, That enemy are all captives. aqueles inimigos já estão todos cativos. So here you not on the victory Você não apenas venceu a batalha, to show your victory. mas para mostrar a sua How vitória. do you know you are victorious? Como é que você sabe que você é vitorioso? So remember, brothers Então and sisters, lembre-se, irmãos e irmãs, the heavenly life a vida celestial, to be seated with Christ in heavenly estarmos places assentados com Cristo em lugares is a celestiais, victorious life. é uma vida vitoriosa. Because the Lord spread the table in the presence of enemies. Porque o Senhor prepara aquela mesa na presença dos inimigos. So I think that's all for this session. Eu creio que é tudo por essa sessão. Again, I'm very sorry to take away so much time, to borrow so much time. Mais uma vez, me perdoe por tomar emprestado tanto tempo. So how about 10 minutes break? Que tal a gente ter 10 minutos de descanso? Let's come.